oportunidade muito boa que a gente tem de entender um pouco melhor o que é essa unção. Porque se você veio de um contexto pentecostal, de um contexto neopentecostal, unção para você é uma coisa assim de outro mundo. Unção para você é assim o ápice, né? A coisa, pastor, eu busco a unção, busquei a unção. Porque unção é uma coisa banalizada no contexto evangélico popular. E aqui nós temos a oportunidade de entender um pouco melhor o que é essa unção. Né? Então, muita gente talvez imagine a cena do servo do Eliseu chegando com o potinho lá, com um frasquinho lá de óleo de girassol, pegando lá, igual o padre faz em extrema unção, pegando lá e passando assim na cabeça, eis que eu te unjo. Talvez o pessoal pense isso. Por quê? Porque é a ideia popular que se dissipa aí no meio evangélico normal, né? No evangelicalismo brasileiro. Então, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho para a gente entender o que é essa unção. Então, os irmãos vão me acompanhar e a gente vai parar nesse tópico, tá? A gente para por aqui, vai para a ceia, na outra ocasião a gente conclui. Olha só, vamos abrir esse parênteses aí. Então, abram um parênteses comigo, vamos entender melhor o que é essa unção aqui, como é a unção na Bíblia. Eu preparei aqui um slide, tá aqui, que mostra os propósitos da unção na Bíblia. Eu categorizei ali em 3 grupos. Então você tem um aspecto, a unção ela era usada num aspecto cerimonial, num aspecto cotidiano e num aspecto figurativo. O que é ungir? Ungir é você derramar óleos especiais sobre alguém. Não é óleo de soja, não é óleo lisa que você compra no mercado. Não é isso, não é óleo da Conde de Sarzedas lá, que é óleo de fritura usado que eles põem lá no potinho e vendem. Não é isso. A unção ali, a consagração é o pastel que foi usado na feira. Não é isso. Era um óleo preparado, eram óleos especiais. E esses óleos, eles eram usados nesses propósitos aí. Um propósito cerimonial, tem a ver mais com os oficiais de Israel. Um propósito cotidiano, se você fosse homem, mulher naqueles dias, você teria os seus usos específicos aí de óleo, da unção. E você tinha o aspecto figurativo. Figurativo aí é um aspecto simbólico, metafórico. Não é que a pessoa é ungida de verdade ali, mas é que essa figura é aplicada a algumas situações de modo figurado. Inclusive a nós. Se você é crente, você é ungido, sabia? Não toque no ungido do Senhor. Não, nada a ver. Mas você é ungido, a gente vai ver, é um aspecto figurativo ali. Então olha só esses aspectos aí. Em primeiro lugar, você tem o aspecto cerimonial. Quem era ungido? Eram ungidas pessoas, ou até mesmo objetos que eram consagrados para o serviço a Deus. Ou seja, eram separados para serem usados exclusivamente nas coisas de Deus. Então no templo, no tabernáculo, era usado para isso. Então, o primeiro grupo aqui, que eu coloquei, são os sacerdotes e os objetos que eram usados para o sacerdócio, no templo e no tabernáculo. Olha só o que diz Êxodo 30. Olha aí rapidinho, Êxodo 30. Êxodo 30, versículo 22. Olha só. Êxodo 30, 22. Vamos desmistificar esse papo de unção para a gente quebrar a Conde de Sarzedas. Que lá o que tem de olhinho de unção lá não é brincadeira, né? Olha só, Êxodo 30, 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinnamon odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações.
Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então era uma fórmula secreta, tipo aquele molho especial do McDonald's, né? Fica lá 7 chaves, ninguém sabe a receita. Era o óleo aqui, mas que dava para saber a receita, né? Mas ninguém podia copiar. Não podia, era algo exclusivo. Só podia ser usado nas coisas do templo, do tabernáculo aqui, e depois do templo, na unção dos objetos e tudo mais. Era assim. E aí, quando a gente pensa na unção dos sacerdotes, é comum a gente pensar naquela coisinha meio católica, né, de fazer a cruz assim, mas não era assim não. Era uma coisa bem mais volumosa. Se os irmãos olharem o Salmo 133, os irmãos vão ver isso. Olha só aí, o Salmo 133. Olha aí o versículo 2. Salmo 133, 2. Está falando aqui da unção de Arão. Olha como era a unção aqui. É como óleo precioso, todos acharam aí? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Quanto você acha que precisaria de óleo para descer do cabelo para a barba, da barba para a gola? Bastante óleo, né? Pegava o tonelzão lá, virava em cima do Arão, dos sacerdotes e tudo mais. Então, isso daqui que os irmãos veem na Conde de Sarzedas, não dá para ungir nem... Se bem que assim, quem é um pouco mais careca, pastor Thomas, aí até dá, né? Agora, quem já tem um pouco mais de cabelo, deixa eu ver, quem tem cabelo? Ronaldo tem bastante cabelo. Quem tem bastante cabelo aqui? Pastor Robson não, pastor Robson não tem muito cabelo não. Tem pouca gente cabeluda aqui, hein? Tá tudo calvo, né? É tudo calvo. Um desse daqui talvez dê, uns 2 desse aqui talvez dê. Mas não era isso que era usado não. Isso daí, ó, tem aqui o nome, tem os nomes aqui, rosas, mirra, acácia, esses potinhos aqui, ó, óleo para consagração e unção, santificar, curar e proteger, nada a ver, não era esse potinho aí não, era uma quantidade boa para realmente lavar o cara, era essa a ideia, para consagrar mesmo, assim, para não ficar uma parte de fora ali da consagração. Mas além de objetos, né, e os sacerdotes, os reis também eram ungidos. Os reis da monarquia de Judá. E Jeú, que foi o caso aqui. A gente não vai ler os textos, mas você tem Samuel ungindo Saul. Samuel fala, estou te ungindo rei sobre Israel. Você agora é rei de Israel. Por quê? Porque Saul estava sendo colocado naquela função pelo próprio Deus. É o próprio Deus investindo a pessoa naquele cargo e capacitando divinamente a pessoa para realizar aquela tarefa. Então, inclusive essa unção dos reis contava com a dádiva temporária do Espírito Santo. Por que Davi orou, não retires de mim o teu Espírito? Porque como rei, que foi ungido, escolhido por Deus e era capacitado por Deus, ele tinha o Espírito Santo habitando dentro de si para cumprir aquela tarefa. Mas se ele deixasse de ser rei, o Espírito Santo não habitaria mais nele, porque o Espírito Santo tinha um propósito capacitivo no Antigo Testamento, como acontece, por exemplo, com Saul. Quando Davi é ungido, o Espírito Santo não atua mais em Saul, atua em Davi, e aí um espírito mau começa a atormentar Saul. Então você tem esse propósito aí capacitivo, mas é uma investidura. Então Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi, Zadok ungiu Salomão, e esse profeta desconhecido ungiu a Jeú. Então a gente vê tudo isso daí acontecendo. E tem um caso de um profeta que foi ungido, tá? Que é o Eliseu. Só que assim, não tem derramamento de óleo, mas é usada a linguagem aí de unção. A gente não sabe se tem outros casos que não estão registrados aqui, mas Deus fala para Elias, olha, unge a Eliseu. Só que não tem a unção, o que acontece é que o Elias joga a capa por cima. Então pode ter sido mais um aspecto simbólico, não uma unção literal, mas um aspecto simbólico. Olha, eu estou escolhendo Eliseu para fazer essa tarefa. Então deixa isso claro para ele, anuncia isso para ele. Mas popularmente aí os estudiosos colocam que reis, profetas e sacerdotes eram ungidos, que tinham esse óleo derramado aí sobre a cabeça. No aspecto cotidiano, está relacionado a saúde e bem-estar.
Então você tem, por exemplo, um tratamento honroso que é dado aos visitantes. Se alguém fosse na sua casa e você ungisse a pessoa, você derramasse óleos especiais ali sobre a pessoa, isso era uma expressão de zelo, de cuidado. Não necessariamente sobre a cabeça, mas tem uma ocasião lá em Lucas que Jesus é ungido, ele tem os seus pés lavados ali. E a mulher seca, inclusive, com os cabelos ali os pés de Jesus. E aí o pessoal fala, nossa, mas ela está desperdiçando aquela coisa toda. E Jesus fala, olha, eu cheguei na sua casa e você nem me ungiu. Você nem me proporcionou bem-estar. Você nem demonstrou uma boa hospitalidade. O Salmo 23 fala sobre esse aspecto do cuidado. Olha só, a gente está em Salmos aí. Volta para o Salmo 23. Salmo do bom pastor. Olha o que diz aí, o Salmo 23, 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Porque bem-estar, cuidado, zelo. Então isso era destinado às pessoas que recebiam favores, hospitalidade, as visitas. Estava relacionado também ao sepultamento. Seus irmãos devem lembrar que Jesus foi ungido, foi derramado sobre ele óleo, e ele mesmo falou, isso é para o meu sepultamento. Foi na ocasião em que Judas, que era do PT da época, falou, você tem que dar para os pobres. Mas o Judas queria, na verdade, passar a mão e mandar dinheiro para os BRICS lá, para os sócios dele lá, né? O pessoal do PT já existiu na história toda, não tem jeito, é a mesma coisa. Judas era do PT, do Partido dos Trabalhadores lá de Israel. E o Judas ficava bravo com isso, por quê? Porque era caro, esses óleos eram caros, não era coisa barata. Como eu falei, não era óleo de girassol, óleo de soja, igual tem aqui, era óleo caro, você tinha que misturar especiarias e tudo mais. E isso era usado no preparo do sepultamento. Jesus foi preparado desse jeito também. Então você tinha esse uso aí. Um outro uso era o bem-estar físico, proporcionar um alívio do calor. Era muito quente lá na Palestina. Esses dias está fazendo calor aqui no Brasil, né, em São Paulo. Só que lá é muito mais quente do que aqui. E o óleo dava uma refrescada, né? Trazia uma sensação de alívio para o calorão de lá. Tinha a ver também com a beleza e com a prosperidade. Eclesiastes 9 fala, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Por quê? Ou seja, você sempre seja próspero, você sempre tenha dinheiro para conseguir se manter ali com bem-estar, com saúde e tudo mais. O texto que a gente leu hoje foi Esther 2, que nós lemos hoje aqui, né? Esther se prepara com óleos de beleza. O Renew Clinical da época, o Avon da época era isso daí, era óleo. E a mulherada passava, o colágeno da época era isso aí. Passava lá na cara para se embelezar. E estava relacionado até mesmo à medicina. Estava relacionado à medicina. A gente não vai ler aqui porque não vai dar tempo, mas em Mateus 6, é dito que os enfermos eram curados, eles eram ungidos. Por quê? Porque a medicina daquela época não era tão avançada. Então, para trazer alívio aos enfermos, era aplicado óleo. A pessoa era ungida com óleo. Não por acaso, lá em Tiago, é dito que o enfermo tem que ser ungido com óleo. Por quê? Era um aspecto clínico, médico. Era a dipirona da época, sei lá, era para acalmar mesmo, era para tranquilizar, era a Novalgina da época, era o paracetamol da época, era assim que a medicina funcionava. E lá em Tiago, inclusive, tem até um aspecto simbólico que pode estar embutido ali, porque na unção é como se aquele ato mostrasse o favor de Deus para com aquela pessoa. Então, quando o enfermo era ungido, além do aspecto médico, você tinha também uma declaração. Olha, o favor de Deus seja derramado sobre você. Era um desejo, era uma expressão de um símbolo, né, de algo simbólico ali. Mas você tinha esse uso para a medicina. E no aspecto figurativo, ou seja, não é que alguém era literalmente molhado de óleo. Era uma figura, um símbolo, uma metáfora. Você tem pessoas que são chamadas de ungidas, porque são escolhidas por Deus para realizar determinadas tarefas, mesmo pagãos. Eu coloquei ali o exemplo de Ciro. Lá em Isaías, Ciro é chamado de meu ungido. Mas Ciro não foi, até onde a gente sabe, ele não foi ungido mesmo, mas ele era o escolhido, então uma figura aqui. E o próprio Jesus, a gente pensa que o sobrenome de Jesus era Cristo, né? Estava lá no RG dele, Jesus, Cristo, não é. Cristo é um título. Cristo é uma palavra grega para Messias, que é uma palavra hebraica. E Messias significa ungido. Por quê? Porque ele é aquele escolhido por Deus para trazer a salvação, para cumprir o ofício messiânico, para ser o Salvador.
Então, por isso que é aplicado a isso. Lá em Atos 4 nós vemos isso. Jesus seja chamado de o ungido. E no último aspecto ali, que tem a ver com a gente, nós vemos o uso figurativo da unção como sendo a capacitação dada pelo Espírito Santo a Jesus, que realizava o seu ministério na dependência do Espírito Santo, mas também aos crentes. Olha só o que diz aí 1 João 2. 1 João 2. E a gente vai terminar com a leitura desse texto e vamos para a nossa ceia. 1 João 2. Olha só o que diz aí. João está falando para os crentes. Olha só o que ele fala. E vós possuís a unção que vem do santo. Santo aqui é Deus, é o Senhor Jesus. E vós possuís a unção que vem do santo. E todos tendes conhecimento. Olha agora o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que é a unção que é tratada aqui figurativamente por João, que todos os crentes têm? Que você, se é crente, você tem. O que é essa unção? É a habitação do Espírito Santo. Essa é a unção que é tratada aqui. Por quê? Porque ela nos capacita aqui em João a discernir o erro e a verdade. Então, se você é crente, você é um ungido. Não é para você sair por aí falando, sou ungido do Senhor, não toque em mim, não. Mas você é ungido, a Bíblia fala. Ungido em que sentido? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo te capacita a discernir a verdade e o erro. Em 2 Coríntios, capítulo 1, a gente não vai ler agora, mas o apóstolo Paulo também fala dessa unção e conecta ali a ação do Espírito Santo também. Então, a unção não tem nada a ver com essas coisas aqui, ó. Dia da unção com óleo fresco de Israel. Tem um pote de azeite ali. Azeite está caro, vocês não sabem, né? Sempre falo do azeite, né? Gostei de fazer essa parte da unção. Mas, caro, né? Olha aí, ó. Se Deus te ungiu, falem o que quiser, com Z. Mas quem tem a unção de Deus faz a diferença. Quem tem curso superior também faz diferença, né? Quem tem português ali também faz diferença. Porque quiser com Z, né? Nem a unção corrigiu isso, a gramática do cara. Essas imagens que ficam circulando no grupo de família, né? Grupo de família é uma tragédia, né? Sempre tem essas imagens lá, né? Nada a ver, isso não tem nada a ver com unção, nada a ver. Ou isso daqui, ó, unção que enriquece. Aí o óleo descendo e virando dinheiro, né? Você gasta dinheiro para comprar óleo, você não ganha dinheiro com óleo, a menos que você seja o dono da Borges, né? Desses azeites aí. Mas nada a ver, unção não é isso. Então, se você procura esse tipo de unção, você está por fora. Você está totalmente por fora. A unção que a Bíblia fala que os crentes têm é a unção de ser habitado e capacitado pelo Espírito Santo. Isso é resultado de quem crê em Jesus como Salvador, e crendo em Jesus como Salvador, então é habitado pelo Espírito Santo. Tem o seu interior transformado, regenerado, seus pecados perdoados, e então essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo, ela é ungida nesse sentido. Então você tem que responder a pergunta se você é ungido já ou não. Se você já tem o Espírito Santo habitando em você ou não.